nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Convinha que por meio dos sofrimentos levasse o iniciador da salvação deles à consumação. Vamos acolher a palavra do Senhor e meditar sobre esta revelação que nos faz por sua palavra. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5 ao 12. Não foi os anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem, para dele te lembrares? Ou o filho do homem, para com ele te ocupares? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral, por esta razão. Ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e por meio da assembleia te louvarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia, ouvimos esta palavra. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra. Sim, é a Ele que foi destinado o governo do mundo futuro. Ele está sentado no trono, governando todos os homens, todos os anjos, os santos. Todo joelho se dobra no céu, na terra e sob a terra, a autoridade, ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos neste momento meditando a palavra de Deus, esta palavra que é o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós vimos a palavra que nos afirma. Paulo relata aos Hebreus que o consumador da nossa fé, da nossa salvação, chegou à consumação também da sua missão pelo sofrimento. O próprio Jesus mesmo havia afirmado: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado, abandonado, humilhado, e seja morto, e depois ressuscite no terceiro dia. Por que era necessário? Porque convinha que ele fosse levado à consumação pelo sofrimento. Porque assim é a nossa condição humana. O pecado gerou a morte. O pecado entrou no mundo pela desobediência do nosso ancestral, de Adão, de quem também Jesus agora se tornou descendente. Ele entrou no mundo, Jesus entrou no mundo e o pecado havia entrado no mundo. E ao entrar no mundo, o pecado trouxe a morte. E Jesus, ao entrar no mundo, trouxe a vida. Mas ele assumiu a nossa carne. E como o pecado é consequência da morte, da dor, do sofrimento, do abandono, então Jesus precisou passar pelo mesmo caminho que todo homem, que toda mulher tem que passar. Meu irmão, minha irmã, não existe um homem e uma mulher que não experimente o sofrimento em algum momento da sua vida, seja logo ao nascer, seja na infância, na adolescência, ou então
no último instante, quando se aproxima o momento da morte. O pecado trouxe o sofrimento. E a palavra de Deus, no profeta Isaías, capítulo 53, diz que Jesus, mesmo não tendo pecado, assumiu os nossos pecados e a consequência deles. Ele levou sobre si as nossas dores. Ou seja, ao assumir toda a culpa do pecado, Jesus crucifica o título de dívida que existia contra nós, pregando na cruz junto com ele. Por isso nós fomos mortos na cruz e renascemos pelo batismo, para ter uma vida nova, uma vida onde a morte já não tem a última palavra, mas a última palavra é de Jesus. E ele tem palavra de vida e de vida eterna. Vamos alegrar-nos, irmãos, por todos os dias da nossa vida. A morte foi vencida e com ela foi vencido o autor do pecado, o diabo, o divisor, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus entrou no mundo e nos trouxe vida e vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.